Uma coisa que, felizmente, uma boa parte das pessoas está percebendo hoje em dia é que a mídia mente. A maioria ainda acredita nela, mas a cada dia que passa, um número maior de pessoas percebe que a mídia é algo em que não dá para confiar. Porque ela tem uma única função, que é a de manter as pessoas na ignorância. Esse vídeo aqui é mais para as pessoas que ainda confiam na mídia. Não que ao verem um vídeo vão simplesmente mudar de opinião. Mas já é um pontapé inicial para que a questionem. E para as pessoas que já sabem do que a mídia é capaz, que já não confiam mais nela, esse vídeo é bom também porque ele oferece argumentos para você usar com aquelas pessoas que ainda adormecem nesse sentido. Eu peço que já deixem o like nesse vídeo, porque se vocês deixam para o final, acabam esquecendo. E façam isso para dar uma forcinha também, porque esse vídeo está desmonetizado. Bom, primeiro de tudo a gente precisa começar definindo o que é a mídia. Não que vocês já não saibam, mas uma revisão desse tipo, que aliás é algo que eu faço em quase todos os vídeos, acaba dando uma aquecida, vamos chamar assim, antes de entrar no que realmente interessa. Tem gente que reclama, diz para ir direto ao ponto, mas as pessoas já têm problema de interpretação, mesmo com essas introduções adequadas, imagina indo direto ao ponto, né? Então, bom, existem as mídias físicas. Por exemplo, um CD é uma mídia, um DVD é uma mídia, um aparelho de rádio, de televisão, computador é uma mídia. E existe um outro tipo de mídia, que geralmente é o que está contido dentro da mídia física, que são os filmes, jornais, músicas, programas de televisão, enfim. O assunto principal do vídeo, obviamente, é esse segundo tipo, em especial os jornais. Geralmente, quando se fala em mídia, hoje em dia, as pessoas estão se referindo especificamente aos jornais, de qualquer mídia física, seja jornal impresso, jornal digital, jornal televisivo, qualquer forma. É o que chamam geralmente de grande mídia, ou mídia mainstream, que é aquela que influencia as massas. A mídia, ela é recente dentro da história da humanidade. Ela começou mais ou menos há uns 100 anos, pouco mais de 100 anos atrás. Com jornais e cartazes de propaganda. Conforme foi passando o tempo, ela foi se expandindo e hoje a gente tem, além dos jornais impressos, que estão quase extintos no papel, mas mudaram para assinatura digital. E é a mesma coisa, só o que muda é que um é um papel e o outro é uma tela, seja do celular ou do computador, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Mas além desse tipo de jornal, a gente tem o rádio, a televisão e agora, mais recentemente, de uns 10 anos para cá, as mídias sociais. E desde o começo, desde o início do século XX, a mídia tem um único objetivo, que é o de manter a população sob controle. Alguns falam que toda a mídia, de forma geral, influencia os pensamentos das pessoas. Mas eu acho injusto incluir filmes, séries e músicas nisso. Porque por mais que realmente a maioria dessas obras falem apenas sobre banalidades, incentivo a comportamentos destrutivos e controle das massas, também existem obras que visam incentivar o questionamento, o pensamento das pessoas. Alguns filmes aí como Matrix, por exemplo, que falam sobre o funcionamento do sistema. Músicas mesmo como o rock raiz, que criticava o sistema, sabe? Isso é o que eu chamo de verdadeira arte.
aquela que cumpre seu papel social, que é ajudar a evolução da sociedade. Agora, tem filmes sim, que só mostra sexo, bebedeira, aqueles besterol americano, né? Séries sobre violência, aquelas sitcom, músicas que só falam sobre dinheiro, sobre depressão, sobre sexo, em especial com o funk. Né? Essas obras cumprem bem o papel de controle social. Não intencionalmente, porque às vezes quem cria essas obras nem sabe que está fazendo isso. É inconsciente, mas é o que acontece. Novelas, né, que na maioria só falam sobre traição, romance doentio e possessivo, enfim. Então tem obras e obras. Eu acho injusto generalizar e falar que todas elas servem para doutrinar o ser humano e normalizar certas situações. Ou falar que todas têm um objetivo bom e são verdadeiras obras de arte. Porque existem os dois tipos. E felizmente a gente tem a opção de escolha. Mas o mesmo não acontece com os jornais. Nesse caso, todos eles visam manter o status quo. Todos eles, sem exceção, visam controlar o que as pessoas pensam. Sem contar que os jornais, tanto no rádio quanto na televisão, passam bem na hora do almoço ou da janta, quando a pessoa chega em casa cansada do trabalho, só quer deitar e dar uma descansadinha, distraindo a cabeça, né, se entretendo com algo. E aí só tem jornal passando. Hoje em dia tem outras opções. A pessoa pode entrar no YouTube, assistir uma Netflix, o que é bom. Mas a maioria ainda assiste jornal, porque isso é um hábito, é um costume que vem lá de trás, quando a única opção era o jornal. Então isso se mantém. Tem uma ou outra exceção, tipo o Siqueira Júnior, que mais parece um programa de humor do que um jornal. Mas até mesmo ele tem certa parcialidade. E mesmo sendo divertido, é um jornal, como qualquer outro. E obviamente, ao longo do programa passam tragédias. Então eu nem sei se dá para enquadrar aqui como uma exceção à regra. Então todos os jornais seguem essa regra. Até existem jornalistas que só querem informar. Jornalistas sérios, com boas intenções, que querem fazer o bem. Talvez a maioria das pessoas que se formam em jornalismo sejam assim. Mas aí, com o tempo dentro dessa área, acaba se corrompendo também. Primeiro porque notícia sensacionalista vende mais. E depois porque quando tentam publicar alguma coisa boa, chega lá ordens superiores, né, do editor-chefe, e aí ou o jornalista muda seu comportamento ou vai pra rua. Inclusive não são poucos os filmes e séries que retratam isso. No Superman mesmo, para citar apenas um exemplo, mas existem vários. O Clark Kent lá é jornalista, sempre tenta publicar algo útil, mas aí chega lá o superior e fala: nananina não, você vai publicar algo banal, que não acrescente em nada na vida das pessoas, que seja sensacionalista e que mantenha as pessoas numa bolha, ou então tchau. E aí ele não tem escolha. Então não é correto culpar ou odiar os jornalistas como um todo, porque a maioria é refém disso. A culpa é do jornalismo, propriamente dito, ou do sistema. A não ser aqueles jornalistas famosos, com bastante alcance, que só falam merda. Esses sim são perigosos, esses sim não têm caráter. Mas esses é que são o problema, não o jornalista recém-formado, coitado. Eu tô falando isso porque eu vejo muita pregação de ódio por aí contra todos os profissionais dessa área, e muitos não têm culpa. E é exatamente por isso que a gente deve apoiar o jornalismo independente, o jornalismo não financiado pelo sistema, o jornalismo que os canais de televisão, se remoendo de raiva, tentam a todo custo taxar como fake news.
Inclusive, a todo momento tentam aprovar leis, com a desculpa esfarrapada de combater, entre aspas, fake news, mas que qualquer pessoa com o mínimo de inteligência sabe que quem define o que é considerado fake news é exatamente esse pessoal que detém o monopólio do que é considerado verdade. É exatamente quem cria as notícias falsas que define se a notícia do outro é falsa. Ou seja, se um órgão oficial que chega em milhões de pessoas diz algo e alguém num canal pequeno de YouTube de 200 inscritos contradiz a versão dos órgãos oficiais, mesmo que a informação oficial não seja verdade, quem vai ser taxado, acusado e condenado como propagador de fake news é o Joãozinho do canal minúsculo que quase ninguém assiste. Não precisa nem ser contradizendo, às vezes apenas questionando, porque a mídia mente, mas muitas vezes ela também fala a verdade. Como o Eduardo Marinho diz, é claro que a mídia não apenas mente, ela fala a verdade em algumas situações, porque é preciso criar credibilidade para mentir. Se for só mentira 100% do tempo, as pessoas vão perceber. Mas pior do que a mentira é a manipulação da opinião. E isso sim a mídia faz o tempo todo. A gente tem alternativas hoje. Nós não somos dependentes da mídia tradicional. Por isso que a todo custo, a todo momento, tentam censurar a internet. Em alguns países ela já é censurada. Na Europa, o tão famoso artigo 13, que ninguém mais falou sobre isso no último ano, foi aprovado. Agora é sentar e chorar. Na China, Coreia do Norte, tudo censurado. Aqui na América, felizmente, a internet não é censurada. Mas existe um grande esforço nesse sentido. Em especial aqui no Brasil. Não é de hoje que falam em marco civil, em regulação dos meios de comunicação, uns partidos específicos aí. Faz tempo. E mesmo sem censura, a internet virou uma coisa também que em alguns aspectos deixa as pessoas mais idiotas que a TV. É que aqui pelo menos a gente tem a opção de escolha, né? Mas a maioria opta por conteúdos banais e parciais com tendência ideológica. Esse quadro ele apenas tomou outra forma, a de redes sociais. Embora decadente, a TV ainda tem bastante poder. Não apenas com jornais, mas com programas de auditório e outras futilidades. Nós não devemos subestimar a televisão. Mas agora quem também se ocupa da doutrinação são os algoritmos de redes sociais. O lado bom das redes sociais é que existe a opção de escolha, diferente da televisão. E por isso eu vou dar um foco maior a essa mídia aqui do que as outras. Existem estudos comprovando que ao assistirmos televisão, a gente entra literalmente num estado de transe. A nossa atividade intelectual é suspensa. A nossa atenção fica totalmente focada na programação, de modo que durante horas e horas, a gente permanece assistindo programas de entrevistas, jogos, shows, quadros de humor e até mesmo anúncios. A gente é bombardeado por milhares, milhões de propagandas, sem que quase nenhum pensamento seja gerado pela nossa mente. Inclusive dentro dos jornais televisivos, eles passam uma notícia e em seguida já passam outra, sem uma pausa, sem um tempinho para que a pessoa reflita sobre aquelas informações. E geralmente já vai para outro assunto. Passa uma notícia sobre um assassinato, por exemplo, e já vai para uma de esporte, sem pausa. Isso inibe completamente a capacidade de reflexão e questionamento. Ou seja, tudo vai para o seu subconsciente, da maneira exata como os jornalistas passam essa informação. Ela não é filtrada. A mídia literalmente te hipnotiza, te programa. Especialmente quando as pessoas dormem com a televisão ligada.
Isso sem contar que, geralmente, os governos, ou não necessariamente o governo, mas um grupo que seja contra um governo em específico, controla a mídia, de modo a fazer com que ela repita muita coisa, de modo a enfiar ideias na cabeça das pessoas, fazendo exatamente como o Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista, dizia: uma mentira repetida muitas vezes torna-se verdade. O nazismo, inclusive, utilizou muito a mídia para controlar a população, assim como todos os regimes daquela época e de épocas posteriores, até hoje. Third time I've said that. I'll probably say it 3 more times. See, in my line of work, you got to keep repeating things over and over and over again for the truth to sink in, to kind of catapult the propaganda. Armed with knives, armed with chemical, biological, nuclear weapons. Fanatics, terrorists, September 11th. September 11th, killers, September 11th, terrorists. Terrorists, Al-Qaeda, terrorists, nuclear weapons, terrorists. 9/11, terror, terrorist, evil. September 11th, September 11th. The terrorists, war and danger. September 11th, terrorism, global terrorism, terrorism, terrorists. Terrorists, 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 the terror. Terrorists, terrorist, terrorism. September 11th, global terrorism, terrorists. Terrorism. September 11th, world terrorism, terrorism. September 11th, global terrorism. September the 11th, terror. Weapons of mass destruction. September the 11th, terrorists. The evil terrorists, no. Como já dito, geralmente os governos usam a mídia, ou grupos contra o governo, mas de modo geral, toda a mídia, mundialmente falando, pertence a um grupo específico. Os chamados donos do mundo. Eles é que gastam bilhões de dólares para manter esse controle dos pensamentos da população, para que pensem e ajam conforme eles querem. Esse mesmo grupo controla as narrativas, em especial aquelas que não sejam favoráveis à manutenção do sistema. Como, por exemplo, sobre a Islândia, que vários anos atrás passou por uma revolução 100% pacífica. A população fez o governo todo se demitir e expulsou os bancos estrangeiros. E hoje a Islândia é um paraíso. E não se ouviu um A sobre isso na mídia. Porque se essa notícia passasse em todos os países, é bem provável que servisse de exemplo, e que isso acontecesse em outros países. Mas geralmente quando a gente vê revoluções violentas, com as pessoas quebrando tudo, aí passa em todos os canais. Aí eu vou deixar na descrição o link de um vídeo falando sobre isso, sobre essa revolução da Islândia, em detalhes. E também um vídeo falando sobre o Gaddafi, um ditador da Líbia, que a mídia também criou uma narrativa em cima, dizendo que ele foi deposto por ser um monstro terrível, quando na verdade foi porque ele encarou o sistema. Eu vou deixar ambos os vídeos na descrição e na tela final, porque se for para falar aqui, além de estender o vídeo, eu vou acabar fugindo do foco, do assunto principal. Então fica aí como complemento e assiste quem quiser. Agora, não dá para generalizar. Às vezes, os jornais até publicam alguma coisa boa. E a televisão, às vezes, até tem programas úteis e informativos, pouco tendenciosos. Mas de modo geral, mais de 90% é conteúdo banal, com o objetivo de controlar os pensamentos e sentimentos. Inclusive tem um vídeo aqui no canal também falando sobre as 10 estratégias de manipulação usadas pela mídia. Eu recomendo que vejam também, link no card e na descrição. São raros os programas que fogem disso, desse controle, embora eles existam sim,
seria desonestidade ignorar isso ou dizer que não existem. Alguns programas humorísticos, programas de curiosidades, canais locais de uma cidade específica, né? Entre outros conteúdos. Mas a maior parte do que é exibido na televisão ainda está nas mãos de pessoas que são completamente dominadas pelo ego. E isso em todos os canais. Porque o pessoal faz campanha contra a Globo, né? Hashtag Globo Lixo, como se só ela fosse o problema. E realmente é um pouco pior do que o resto da mídia. Mas a Globo já tá falindo, meu. Logo vence a concessão dela. Ela não representa mais uma ameaça assim tão grande. É claro que ela não deve ser subestimada também, mas não deve ser tão temida. E colocar o foco todo em cima da Globo, como se ela fosse a raiz de toda a manipulação, é ignorar o fato de que toda a mídia faz isso. Independente dessa emissora ser mais corrupta ou pior que aquela. Quando transformam a Globo no grande inimigo, ignoram que as outras emissoras e que os outros jornais também são tendenciosos. O hábito de ver televisão com frequência e por longos períodos, além de nos deixar inconscientes, ainda suga toda a nossa energia. Então desliguem a televisão. Eu até sugeriria escolher bem o que assistem, mas isso leva as pessoas a ficarem presas ali na TV. Mudando de canal, passando por todos eles até acharem algo. Às vezes nem acha algo muito bom, mas algo que a pessoa considere no mínimo assistível e fica ali. A pessoa só não consegue apertar o botão de desligar. Então é muito mais fácil nem ligar ela. Deixa lá quietinha. Troquem a televisão pela internet. Desliguem esta merda. E até mesmo com as redes sociais, tomem cuidado, porque elas provocam efeitos quase iguais aos da televisão. Mas, como já dito, pelo menos existe a opção de escolha, né? Um vídeo igual a esse aqui mesmo, por exemplo, nunca, jamais seria visto na televisão. Então, por mais que as redes sociais também sejam perigosas, aí cabe a cada um a responsabilidade do que consome. Basta não seguir páginas e canais cujo conteúdo se assemelha ou seja igual ao da televisão. E não ler os jornais da grande mídia. Muitos deles só funcionam por assinatura mesmo, e ninguém mais assina essas porcarias não. Então na internet a gente tem o livre-arbítrio. Por isso tentam censurá-la a todo custo. Já na TV não existe essa opção de escolha. Por isso desliguem ela. E mandem esse vídeo aqui para pessoas que você conhece que são viciadas ou que não desligam a televisão por nada. Porque ao conhecerem os efeitos dela, que em certos aspectos se assemelham até aos efeitos do álcool ou de outras drogas, aí essas pessoas podem acabar refletindo seriamente sobre o assunto. We're in a lot of trouble because you people and 62 million other Americans are listening to me right now, because less than 3% of you people read books. Because the only truth you know is what you get over this tube. Right now, there is an entire generation that never knew anything that didn't come out of this tube. This tube is the gospel, the ultimate revelation. This tube can make or break presidents, popes, prime ministers. This tube is the most awesome goddamn force in the whole godless world. And woe is us if it ever falls into the hands of the wrong people. And when the largest company in the world controls the most awesome goddamn propaganda force in the whole godless world, who knows what shit will be peddled for truth on this network. So you listen to me. Listen to me. Television is not the truth. Television is a goddamn amusement park.
Television is a circus, a carnival, a traveling troupe of acrobats, storytellers, dancers, singers, jugglers, sideshow freaks, lion tamers, and football players. We're in the boredom-killing business. But you people sit there day after day, night after night, all ages, colors, creeds. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube. You eat like the tube. You raise your children like the tube. You even think like the tube. This is mass madness, you maniacs. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. The last thing the men behind the curtain want is a conscious, informed public capable of critical thinking, which is why a continually fraudulent zeitgeist is output via religion, the mass media, and the educational system. They seek to keep you in a distracted, naive bubble, and they are doing a damn good job of it.